Polícia Federal não confirma que encontrou corpos de jornalista britânico e indigenista brasileiro na Amazônia. Ex-vereador Jairinho volta a negar que matou o garoto Henri Borel. Pesquisa revela que aumentou a população de rua no Brasil. Frio chega com força, derruba temperaturas e acentua doenças. Presidente da Ucrânia diz que guerra no Donbás ficará na história como uma das mais violentas da Europa. Presidente do STF, Edson Fachin, convida militares para acompanhar as eleições com urnas eletrônicas. Depois de feito histórico na grama, a tenista brasileira Bia Haddad sobe várias posições no ranking do esporte. E a praia de Copacabana, no Rio, é palco para um momento de paz e esperança de um culto evangélico. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal não confirma que tenham sido localizados os corpos do jornalista inglês e do indigenista brasileiro que sumiram na Amazônia. A notícia chegou a ser divulgada hoje pela manhã. No final da noite deste domingo, o Corpo de Bombeiros encontrou uma mochila, um notebook, um chinelo e um par de botas que são do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. Já na tarde desta segunda-feira, a esposa de Dom, Alessandra Sampaio, disse que teriam sido também encontrados os corpos dos dois. A informação teria sido supostamente dada pela Embaixada Brasileira no Reino Unido. Mas o Itamaraty divulgou uma nota afirmando que, por meio da Embaixada em Londres, tem mantido permanente contato com familiares do jornalista Dom Phillips e que, na medida de sua competência, a Embaixada tem trabalhado para mantê-los informados de quaisquer desdobramentos nas investigações em curso, com um tratamento reservado que deve ser conferido sempre a situações que envolvam vidas humanas. A Polícia Federal, no entanto, afirmou por meio de nota emitida nesta segunda que não procedem as informações acerca dos corpos terem sido encontrados, mas que, de acordo com o que já havia sido divulgado, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados, além dos pertences pessoais dos desaparecidos. Nesse domingo, a Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, emitiu nota alegando que a informação não tinha sido confirmada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre o caso no início da tarde desta segunda-feira. Ele afirmou que Bruno Araújo, servidor da FUNAI, já vinha denunciando irregularidades e ameaças. É um estado paralelo comandado por crime organizado de tráfico de drogas transnacional. Haja vista que está na fronteira com o Peru e com outros países, tráfico de armas, supressão vegetal ilegal, o famoso desmatamento ilegal, que é o nosso maior problema de meio ambiente no Brasil e de imagem do Brasil lá fora, que é o desmatamento ilegal, marginal, contra a lei, o garimpo ilegal, que move, inclusive, pequenas organizações ali que se valem daquelas riquezas, e os atentados aos povos da floresta, aos povos indígenas. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, existem indícios de que fizeram alguma maldade com os dois desaparecidos. O médico e ex-vereador Dr. Jairinho jurou por Deus hoje que nunca agrediu uma criança. A Justiça do Rio decide hoje ainda se ele e a ex-companheira Monique Medeiros serão levados a júri popular. Os dois são acusados de matar o menino Henri Borel no ano passado. A sessão na segunda vara criminal do Rio de Janeiro, marcada para o primeiro interrogatório do ex-vereador Jairo Souza dos Santos Júnior, o doutor Jairinho, começou com briga entre os advogados dele e a juíza Elizabeth Machado Louro. A discussão começou quando, antes da audiência começar de fato, a juíza ordenou que os advogados só ficassem de pé quando estivessem com a palavra, e os defensores de Jairinho se negaram a seguir a ordem. Por este motivo, o início do interrogatório atrasou cerca de 30 minutos. Eu estou mandando sentar, eu estou fazendo ordem aqui dentro. Eu não quero 30 advogados em pé me afrontando. Não quero e não vou continuar.
Jairinho é acusado juntamente com Monique Medeiros do assassinato de Henri Borel, de 4 anos. O menino teria chegado morto a um hospital do Rio no dia 8 de março de 2021, com hemorragia e edemas pelo corpo. De acordo com um laudo do Instituto Médico Legal, a causa da morte do garoto foi hemorragia interna e danos no fígado causados por uma ação violenta. Dessa forma, o padrasto Jairinho e a mãe da criança viraram réus do processo. Segundo a polícia, Jairinho torturava a criança e a mãe sabia da agressão que o filho sofria. O casal foi preso no dia 8 de abril de 2021 por tentativas de atrapalhar as investigações. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou nesta segunda-feira que a Batalha do Donbass certamente ficará na história militar como uma das mais violentas da Europa. No campo de batalha, os separatistas pró-Rússia anunciaram que 4 pessoas morreram e 22 ficaram feridas em um bombardeio em massa das forças de Kiev. Segunda-feira de intensos bombardeios sobre Severodonetsk. Segundo o governador da região de Lugansk, Sergei Gaidai, entre 70% e 80% da cidade estava ocupada pelos russos e completou que as 3 pontes que unem a cidade com a vizinha Lysychansk foram destruídas. Mais cedo, o exército ucraniano admitiu que as tropas russas conseguiram expulsar os seus soldados do centro da cidade estratégica do leste ucraniano, cenário de combates há várias semanas. Em um discurso transmitido pela internet, o presidente Volodymyr Zelensky chamou de assustador o custo humano da disputa no local. As batalhas no Donbass certamente entrarão para a história militar como uma das batalhas mais brutais da Europa. O exército ucraniano e nossa inteligência taticamente ainda venceram os militares russos. Na outra região que compõe o Donbass, Donetsk, bombardeios também castigaram os moradores. Na cidade de Bakhmut, o dia foi de muito trabalho para avaliar prejuízos e tentar recuperar alguns bens. Na capital da autoproclamada República Popular de Donetsk, a cidade de Donetsk, separatistas pró-Rússia anunciaram que 4 pessoas morreram e 22 ficaram feridas em um bombardeio em massa das forças de Kiev. A cidade fica perto da linha de frente entre os separatistas e as tropas ucranianas. As autoridades de saúde dos Estados Unidos divulgaram um estudo mostrando que a vacina da Pfizer é eficaz contra a Covid-19 em crianças com menos de 5 anos de idade. O estudo pode servir de base para a aplicação do imunizante na faixa etária, que é a única que ainda não pode receber o medicamento no país. Depois de amanhã, especialistas externos vão decidir se os 18 milhões de bebês e crianças pequenas vão começar a ser vacinados. E veja a seguir, o número de pessoas morando nas ruas aumentou em todo o país. E ainda, Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, faz campanha de conscientização para acidentes caseiros com queimaduras. A população em situação de rua cresceu em todo o Brasil. A conclusão faz parte da plataforma do programa Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais. O aumento da população de rua no Brasil muito tem a ver com a pandemia. Com a crise econômica e social instalada no país, pessoas se viram sem saída e acabaram nas ruas de praticamente todas as capitais. Precarização de vínculo de trabalho, dificuldade de sustentar, mesmo aluguéis muito baratos, enfim, mesmo uma vida muito simples, a pandemia radicalizou a dificuldade e intensificou a vulnerabilidade de boa parte da população brasileira, o que fez com que, pelo menos nas grandes capitais, nas 2 maiores cidades do Brasil, 30% sejam de pessoas que nunca estiveram na rua. As inúmeras barracas dominam os cenários de avenidas, túneis, viadutos. São famílias inteiras, reféns dessa situação. De dezembro do ano passado a maio deste ano, o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 16%, passando de 158 mil para 185 mil. E a cidade de São Paulo concentra o maior número de pessoas nessa situação. São mais de 42 mil vivendo nas ruas da capital paulista. A pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, com base em dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, coloca a cidade do Rio de Janeiro na 2ª posição e Belo Horizonte logo na sequência. Mas os números, segundo o pesquisador da Fiocruz, seriam subnotificados.
lidando com prontuário eletrônico das equipes de consultório na rua, por exemplo, que são do SUS, que trabalham com a população em situação de rua, o número já era dessa ordem há muito tempo. Então, dá para a gente acreditar, sim, que a população em situação de rua é maior do que os números anunciados, e, sobretudo, tendo em vista que é uma população com uma alta rotatividade. Então, tem pessoas que vão para a rua e vão para o domicílio com uma velocidade que os sistemas de informação não conseguem captar. A maioria das pessoas em situação de rua é formada por homens negros com idades entre 18 e 59 anos. Em dezembro de 2021, 84% recebiam Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Ainda assim, praticamente todos estavam em condições de pobreza ou extrema pobreza. E 15% tinham alguma deficiência. A melhor forma de resolver esse problema, essa questão da situação de rua, é com política pública. Sobretudo apostando no Sistema Único de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, num sistema previdenciário que consiga dar conta de um conjunto de dimensões da vida, pensando em estratégias de habitação, né, que contemplem uma parte da população brasileira, estratégias de trabalho e renda. Então, a gente só vai conseguir enfrentar isso quando tivermos políticas públicas articuladas que lidem, inclusive para evitar o problema, evitar com que as pessoas tenham a rua como uma única opção, né? Até abril deste ano, mais de 90 pessoas foram atendidas com queimaduras na Santa Casa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Por conta disso, hospitais de todo o estado promovem uma campanha de conscientização durante todo o mês de junho. No dia 1º de janeiro de 2022, Felipe sofreu um grave acidente doméstico que resultou em queimaduras de 3º grau no braço, barriga e no rosto. Eu estava fazendo um bife na chapa na casa dos meus colegas. Tava tudo bem. Eu reabasteci uma vez, ok. Só que quando fui reabastecendo a segunda vez, tinha 2 latinhas de cerveja pela metade. Uma tava tranquila, sem álcool nenhum, sem nenhum fogo. Coloquei o álcool normal. Na segunda lata de cerveja, na hora que eu coloquei o álcool, eu esqueci de abafar. E nesse que eu esqueci de abafar, o fogo subiu em cima de mim. Aí eu fiquei um pouco desesperado, tipo, em vez de eu jogar só o álcool para longe, na hora que eu dei uma jogada, eu acho que deu uma chacoalhada e caiu um pouco no meu rosto, na minha barriga e no meu braço. Aí foi aí na hora que eu entrei em chama. O bife na chapa continua sendo uma das principais causas de acidentes. O uso do álcool foi muito disseminado durante a pandemia. As pessoas ficaram mais tempo em casa e a falta de cuidados reflete diretamente aqui no setor de queimados da Santa Casa. De janeiro a abril, mais de 90 pessoas foram internadas no hospital, que é referência no tratamento de queimaduras no estado. Muitas delas eram crianças. Pós-pandemia, agora que a gente está começando com a vida a voltar ao normal, continuam utilizando do álcool, mas infelizmente tem utilizado do álcool para acender churrasqueira, fazer o famoso bife na chapa, e aí que mora o perigo. É justamente no uso desse álcool que acontecem os acidentes todos, né? Que a gente sempre está alertando a população, que a queimadura pode matar. Então, tem que ter muito cuidado com a utilização desse tipo de produto. O Junho Laranja é um mês dedicado a alertar a sociedade para a importância da prevenção de queimaduras. Por ano no Brasil são realizadas cerca de 150 mil internações. Desse total, 30% são crianças. A gente sempre fala que cozinha não é lugar de criança. Tudo bem, a gente coloca grade, proíbe, não deixa entrar lá. Entrou, toma o máximo de cuidado possível, porque é justamente num pequeno descuido que o acidente acontece. Na opinião do chefe do setor de cirurgia plástica da Santa Casa, a comercialização deste tipo de chapa a álcool deveria ser proibida. Ter muito cuidado para não utilizar álcool em absolutamente nada. Existem 1000 maneiras de acender uma churrasqueira, existem 1000 maneiras de você fazer o seu bife na chapa sem a utilização desse tipo de produto. A gente fala que o tratamento, a gente nunca consegue dar um prazo para o paciente. Ele chega aqui e a gente fala, ó, começamos o seu tratamento, não sei quando você vai embora. Porque justamente a gente precisa entender a extensão da queimadura que a pessoa sofreu, a profundidade dessa queimadura. E a gente brinca que, com sorte, ela sai só com algumas manchinhas. Porém, quanto mais profunda, mais grave for a queimadura, pode precisar de várias cirurgias, podem ficar marcas, cicatrizes que ficarão para sempre no corpo dessa pessoa ou até mesmo, e infelizmente, pode levar até a morte. Felipe aprendeu a lição da maneira mais dolorida. Bife na chapa? Nunca mais. A balança comercial do Brasil teve um saldo positivo de 4 bilhões e 600 milhões de dólares em maio,
44,7% mais baixo do que no mesmo mês do ano passado, porque o Brasil comprou mais do que vendeu. No acumulado do ano, o resultado do comércio do país com o exterior ficou no azul em 25 bilhões de dólares. Em mais uma nova semana, o dólar manteve a trajetória de alta em meio a apostas de aumento mais agressivo de juros nos Estados Unidos, que terá como destaque as reuniões de política monetária dos bancos centrais de Brasil e Estados Unidos nos próximos dias. A moeda norte-americana subiu 2,56%, encerrou o dia cotada em R$ 5,11 na venda, maior valor de fechamento desde 12 de maio. A Bolsa de Valores caiu 2,73%, com 102.598 pontos. O Senado aprovou agora à noite, por 65 votos a favor e 12 contra, o texto base da proposta que limita a 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia, telecomunicações e transporte coletivo. Os estados serão compensados em parte pela queda da arrecadação. Os parlamentares ainda votarão destaques e emendas que poderão alterar o texto. E como houve modificações na proposta, o projeto voltará para a Câmara dos Deputados. O deputado Davi Soares, do União de São Paulo, reclamou hoje da decisão do STJ, tomada na semana passada, que permitiu que os planos de saúde cumpram apenas a lista de procedimentos da ANS, medida que poderá prejudicar milhões de pessoas, com destaque para os autistas, que merecem atenção especial do deputado. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero fazer coro à decisão errônea do STJ, a questão desse rol taxativos. Verdadeiramente, isso traz um prejuízo à população e precisa ser revisto. E tem todo o meu apoio para ser revisto. E em coro a isso, eu venho tratar da outra questão derivativa. Eu tenho batalhado há 3 anos e meio aqui nessa casa, que é a questão da introdução da metodologia ABA no tratamento e na prevenção, no diagnóstico do autismo. Faço coro aqui junto ao nosso querido vereador Ronaldo Nishi de Taboão da Serra, que começou toda essa luta lá atrás, me introduziu, e hoje nós vemos resultados práticos acontecer nos Estados Unidos, na Europa, e o Brasil atrasado. Já estamos caminhando para quase 4 milhões de crianças que sofrem desse problema e está aumentando. E o governo não toma posição. Atenção, Ministério da Saúde. Se não tomar agora, o preço vai chegar e vai chegar inflacionário como a nossa inflação está agora. E veja a seguir, presidente do STF, Edson Fachin, convida militares para um diálogo sobre o processo eleitoral brasileiro. E ainda, como o frio chegou sem dó, hoje foi dia de tirar todas as roupas do armário. O presidente do TSE, Edson Fachin, convidou hoje as Forças Armadas para um diálogo sobre o processo eleitoral brasileiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, respondeu ao ofício apresentado pelo ministro da Defesa na última sexta-feira e reforçou a elevada consideração pelas Forças Armadas, além de defender que o diálogo é necessário para fortalecer a democracia. Na última sexta-feira, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou ao TSE considerações sobre as respostas técnicas apresentadas pela Corte sobre as eleições deste ano. No documento, as Forças Armadas disseram que não se sentiram prestigiadas por atender ao convite da Corte para integrar a Comissão de Transparência das Eleições. A CTE foi criada em setembro de 2021 para ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições. Vale lembrar que, convidado pelo próprio TSE para participar da Comissão de Transparência Eleitoral, o Ministério da Defesa enviou no ano passado sugestões de melhorias ao processo eleitoral. E, segundo o documento da comissão, das 15 sugestões apresentadas pelo representante das Forças Armadas e pelo ministro da Defesa, 10 foram acolhidas total ou parcialmente,
4 serão analisadas no próximo ciclo eleitoral e uma foi rejeitada. Na resposta enviada hoje ao Ministério, o presidente Edson Fachin ainda afirmou que o processo eleitoral brasileiro tem contado com a participação de diversos atores políticos nas etapas de auditoria e que entidades poderão fiscalizar o sistema eletrônico nas eleições deste ano. Ele completou dizendo que a Justiça Eleitoral está preparada para conduzir a eleição de 2022 de forma limpa e transparente, assim como tem feito há 90 anos. Surgiram hoje duas novidades com pré-candidatos à presidência da República. O ex-governador de São Paulo, João Dória, disse que desistiu, por enquanto, da vida pública. Não será candidato a nada e voltará à iniciativa privada, mesmo filiado ao PSDB. Já o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, descumpriu a promessa de não voltar ao cargo. Anunciou hoje que tentará a reeleição ao Palácio Piratini. E São Paulo teve hoje uma madrugada gelada. O Centro de Gerenciamento de Emergências registrou 2 graus na região sul da capital paulista. E muita gente teve que tirar mais agasalhos do armário. Olha aí o Valdeni com camiseta de mangas curtas. Pois é, mas antes de começar a ferver a água do milho verde, a coisa estava bem diferente. Tava com frio até agora. E aí? Mas já esquenta aqui, o vapor da panela aqui esquenta. Você tá se virando aí vendendo milho, o vapor que tá... O vapor que esquenta, é isso aí. E hoje, mãe, como é que foi para vir trabalhar? Quase que eu não levanto, quase que eu fico em casa. Já a carioca Joelma, acostumada com o calor do Rio de Janeiro, teve que dar um jeito para se aquecer aqui em São Paulo. Misericórdia, tá muito frio. Abaixo de 0, não tô acostumada com isso não, tô acostumada com calor. O frio daqui, o frio do Rio, é o calor de vocês. Nunca vi. Frio? Que nada. Para a gaúcha de Porto Alegre, esse tempo de São Paulo é só um pedacinho do que ela enfrenta no sul do Brasil. E acordar cedo não deu trabalho algum. Eu acordo às 4 e eu moro em Porto Alegre, então é muito mais frio do que aqui. Então aqui, o frio daqui de São Paulo... Tá de boa. Tá de boa? É, tá de boa. Chimarrãozinho já melhora? Já. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo, a temperatura variou entre 2 e 4 graus na capital paulista na madrugada desta segunda-feira. O metrô abriu a estação Dom Pedro II para abrigar moradores de rua. 21 pessoas foram atendidas. Já aqui na região do Brás, os comerciantes esperam que o frio continue para aumentarem as vendas e, quem sabe, aquecer o comércio. Sim, bastante. Quer dizer, quanto mais frio, melhor. As vendas aumentam. Mas as temperaturas baixas também trazem aqueles probleminhas, principalmente para pessoas com doenças crônicas. E você tem que tentar saber se isso aí não é realmente uma doença, não vem a ser um problema, tá? Porque se for um hipotiroidismo, e a pessoa é hipersensível ao frio, você tem que tratar o hipotiroidismo para ela tolerar melhor essas mudanças de temperatura. Se ela tem fibromialgia, a sensibilidade vai ser muito maior, então você tem que tentar tratar a fibromialgia. Você tem anemia também? Você também tem que tratar a anemia. São aqueles pacientes muito magros que têm pouca gordura no organismo, vamos melhorar a nutrição para a gente tolerar melhor esse tipo de oscilação brusca da temperatura. E algumas cidades de Santa Catarina amanheceram com temperaturas frias. Aliás, em alguns locais a situação estava muito gelada. Havia geadas em regiões como, por exemplo, como Urupema. Os termômetros marcaram quase 5 graus negativos. No final de semana, a cidade de Urupema chegou a marcar 6 graus negativos, menor temperatura registrada no país até o momento. E nesta segunda-feira, o município amanheceu novamente com os termômetros abaixo de 0. Na mesma região, a cidade de Urubici marcou 3 graus negativos, que também foi registrada no município de Caçador. A geada também foi relatada por moradores de Chapecó, cidade mais a oeste da região. As temperaturas baixas ocorrem por conta da influência de uma massa de ar de origem polar no sul do Brasil. O frio intenso deve permanecer nessas regiões pelo menos nos próximos 2 dias, com temperaturas abaixo de 16 graus. Durante esse período, a Defesa Civil de Santa Catarina pediu para a população se atentar aos mais vulneráveis,
como idosos, crianças e pessoas em situação de rua. E um equipamento da balsa que liga as cidades de Guarujá e Bertioga, no litoral sul de São Paulo, foi engolido pela alta maré. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. As imagens das câmeras de segurança mostram o flutuante afundando completamente, fazendo o atracadouro inclinar e impossibilitando a travessia dos veículos que estavam na balsa. O Departamento Hidroviário da Secretaria de Transportes Metropolitanos disse que está providenciando uma contratação emergencial para recuperar a estrutura. A previsão é de que as obras tenham início depois de amanhã. Até lá, a única maneira de realizar a travessia entre as cidades será por rotas alternativas como a BR-101 no trecho Rio Santos e a rodovia Cônego Domênico. Os motoristas e cobradores de ônibus confirmaram que vão fazer greve a partir da meia-noite em São Paulo. O Sindicato dos Trabalhadores e das Empresas de Transporte Coletivo Urbano não chegaram a um acordo na reunião promovida esta tarde sobre o pedido de reajuste salarial de 12,47%, entre outras reivindicações, como 100% das horas extras, fim da hora de almoço não remunerada e participação nos lucros. O setor patronal oferece 10% de reajuste e ainda de modo parcelado. E veja a seguir, dos 10 municípios que mais causam o efeito estufa da poluição, 8 ficam na Amazônia. E veja também, Praia de Copacabana recebeu milhares de pessoas para o Esperança Rio, evento patrocinado pela Associação Evangelística Billy Graham. 8 dos 10 municípios que mais emitem gases do aquecimento global no Brasil estão na Amazônia. Apesar de menos populosa, a região norte do país representa cerca de 60% do carbono liberado pelo Brasil na atmosfera. Os dados divulgados pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa são referentes ao ano de 2019, o cálculo mais recente disponível para o país. Dos 8 municípios da Amazônia que estão na lista, 5 deles ficam localizados no estado do Pará e estão no topo da lista pelo mesmo motivo, o desmatamento. Mas a grande quantidade de liberação de gases no local pode ser explicada. Quando qualquer árvore morre, seja por decomposição ou por queima, ela emite carbono. É por isso que os municípios da Amazônia apresentam dados altíssimos de emissões por habitantes. Entre os mais de 5.500 municípios brasileiros, as cidades de Altamira e São Félix do Xingu, ambas do Pará, e Porto Velho, capital do estado de Rondônia, lideram a lista dos que mais emitem gases de efeito estufa. Já as grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro aparecem na lista na 5ª e 8ª posição, respectivamente, e apresentam causas diferentes para a liberação de carbono. As metrópoles liberam gases a partir da energia e de resíduos. Os dados divulgados também apresentam partes boas, como, por exemplo, a cidade de Caieiras, no interior paulista. O município registrou emissões negativas, já que, na comparação com o último estudo, a cidade liberou cerca de 1 bilhão de toneladas a menos de carbono. Para tentar evitar os incêndios no Pantanal, o governo do estado antecipou ainda mais a proibição das queimadas controladas. O decreto já está em vigor e vale até o fim do ano. O diretor-presidente do IMASU explica o que são as queimadas controladas. Queima de uma pastagem nativa para renovação da pastagem, ou queima de restos de uma área de supressão vegetal para fazer a conversão do uso do solo e sobra algum material ali resultante dessa supressão. Então é feita essa queima controlada para fazer o manejo agropastoril. Então, todas essas atividades estão suspensas. André Borges explica os únicos tipos de queimadas liberadas no estado, especialmente região pantaneira. Para a prevenção dos incêndios florestais, desde que acompanhado pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado de Mato Grosso do Sul, e também nas queimadas para profilaxia, de atividades como cana-de-açúcar e o eucalipto pós a colheita, para fazer o controle de pragas, ele pode ser utilizado. E quem desobedecer vai ter multa expressiva. R$ 1.000 a R$ 5.000 por hectare,
que esse fogo atingir, né? O grande objetivo da suspensão das queimadas controladas é evitar que essa atividade possa resultar a propagação de incêndios florestais, um problema crítico na região do Pantanal. Em 2020, o bioma Pantanal passou por um incêndio histórico. Foram queimados 3.900.000 hectares, o que corresponde a 26% da área total. Desde então, o período de suspensão das queimadas controladas foi adiantado. Até então, era a partir de agosto. No ano passado, foi a partir de 30 de junho. E mesmo assim, houve perda de 1.900.000 hectares. Neste ano, a situação está um pouco melhor, pela extensão maior de período chuvoso. Está uma situação tranquila, há poucos focos, né? Um foco apenas, onde está sendo combatido lá pela equipe que se encontra lá na cidade de Corumbá. O Corpo de Bombeiros tem uma central de monitoramento que pode identificar pontos de queimada ilegal. Verificando que ele está irregular, que ele contraria aí a portaria de queima controlada desse ano, repassará aos órgãos ambientais responsáveis, o IMASU e a Polícia Militar Ambiental, para que eles tomem as providências que cabem aí nessa irregularidade plotada. Abastecer o veículo com álcool passou a ser mais vantajoso em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo. No levantamento divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, o preço médio da gasolina calculado em todo o país é de R$ 7 e o de etanol R$ 5. A diferença é que 1 litro de gasolina rende 14 quilômetros e do álcool 9 quilômetros. O governo federal publicou uma portaria que regulamenta a venda direta de imóveis da União com financiamento e até 25% de desconto. A venda direta será possível em 2 hipóteses: quando a licitação não despertar interesse de compradores ou quando for fracassada. Na primeira tentativa de licitação sem sucesso, o imóvel poderá ser disponibilizado para venda direta pelo valor definido na avaliação vigente. As regras passarão a valer a partir de 1º de julho. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que esse ano não será possível dar um reajuste salarial aos servidores públicos, mas garantiu que os estudos continuam para adequar o orçamento do governo a um aumento no Vale Alimentação. O plantio e industrialização de cana é um dos principais setores da economia em Mato Grosso do Sul. E nestes últimos anos, além de açúcar e álcool, as usinas têm se destacado na produção de energia elétrica. Atualmente, Mato Grosso do Sul é o 4º maior produtor de cana-de-açúcar do país e na última safra se consolidou como o 5º maior produtor de açúcar, com uma produção de 1.800.000 toneladas, volume 150% maior que na safra anterior e um recorde histórico para o estado. O Mato Grosso do Sul, nos últimos 20, 30 anos, aumentou muito a produção, tanto de cana-de-açúcar como de bioenergia. Hoje é o 4º maior estado produtor de etanol do Brasil. Faça o quê? Faça os investimentos que foram feitos nesses últimos anos, acreditando que a bioenergia, além, é claro, dela reduzir as emissões de carbono, ela é muito importante para o abastecimento do combustível no Brasil. A indústria sucroenergética do estado é formada por 18 unidades em operação. 10 produzem açúcar, 11 produzem etanol anidro, que é misturado à gasolina, todas produzem o etanol comum e geram bioeletricidade. 13 delas exportam o excedente dessa energia para a rede nacional. De bioeletricidade é 2,4 megawatt-hora por ano. Além de usar nas usinas, a gente exporta, mas o total de produzidas dá para a gente, se fosse só para jogar na rede, a gente produziria a energia toda para o estado do Mato Grosso do Sul. É bem grande, a gente tem uma produção muito grande. O simpósio reuniu empresários, produtores, fornecedores de cana, instituições e lideranças políticas na sede da Federação das Indústrias em Campo Grande. O objetivo do evento é debater as tendências da mobilidade sustentável, os cenários de transição energética e o futuro das energias renováveis. Eu tenho certeza que daqui sairá hoje propostas para os candidatos. O setor de biocombustíveis é de extrema importância para o Brasil e para o mundo. Entendemos que o preço aí está na pauta, os valores têm atingido a população nacional como um todo. E eu entendo que desse simpósio pode sair resultados importantes, inclusive para os custos de energia do futuro.
A brasileira Bia Haddad conquistou um lugar entre as 40 melhores tenistas do mundo pela primeira vez na carreira. Ontem, ela venceu o torneio em Nottingham, na Inglaterra. Melhor tenista do Brasil nos últimos anos, a paulista Beatriz Haddad Maia subiu 16 posições no ranking mundial do tênis feminino e agora ocupa a 32ª colocação. A disparada ocorreu após o título conquistado na etapa de Nottingham, na Inglaterra, depois de derrotar a norte-americana Alison Riske por 2-1. Como se não bastasse o título individual, a brasileira também foi campeã nas duplas ao lado da chinesa Shuai Zhang. Agora, com 1.425 pontos na tabela, Bia está a 190 pontos do grupo das 30 melhores do mundo. A paulistana também obtém uma marca inédita para o tênis brasileiro, sendo a primeira top 40 simultaneamente no ranking de simples e duplas. No quesito duplas, ela subiu 6 posições com o troféu no torneio britânico e é a 27ª, atrás somente de Louise Stephanie, que é a 26ª. Após todos esses números impressionantes, ela se tornou a 3ª melhor tenista mulher da história do Brasil, atrás somente de Niege Dias e Maria Esther. A Austrália é mais uma seleção classificada para a Copa do Mundo de Futebol após derrotar hoje o Peru nos pênaltis em um dos estádios onde será disputado o torneio a partir do dia 21 de novembro. A última das 32 vagas para a Copa será definida amanhã no jogo entre Costa Rica e Nova Zelândia. Um jovem de Campo Grande saiu dos campinhos do bairro Nova Lima para os grandes estádios dos Emirados Árabes. O jogador de futebol pretende agora brilhar na seleção brasileira. Estas fotos são da década passada, de quando Leandro era só um menino em busca de um sonho. E de momentos em momentos, o futuro foi sendo construído. Tudo a partir de um certo campinho. Eu lembro quando eu ia lá no campinho que fala, né? Que é ali no corredor do Nova Lima. E meu pai vinha e jogava uma bola de vôlei ainda pra mim, na época, porque eu não tinha força, né? E aí os meninos tudo grande, chutavam as outras bolas, meu pai fez questão de comprar uma bola de vôlei pra mim. E aí ele jogava e eu já vinha com a canhota e sentava o pé ali no gol. E só isso que eu posso te falar que eu lembro, né? Até os 11 anos, Leandro Espadácio ficou aqui em Mato Grosso do Sul e jogou em times como o Sene. Foi quando toda a família tomou uma decisão junta. A família inteira para o Rio? Foi todo mundo, foi eu, a minha esposa e mais 2 filhas. E graças a Deus eu não me arrependi não, tá se encaminhando. Todo mundo passou muitas situações difíceis, a começar pelos 3 meses de teste. A gente ficava numa pensão que era muito cheia e aí eu ia dormir ali no chão porque estava cheio, não tinha colchão, não tinha cama suficiente. E aí o espacinho que a gente tinha ali, a gente pegou, colocou o colchão no chão. Mas num treino, Leandro usou a canhotinha e colocou na gaveta. Estava contratado pelo Fluminense, onde disputou muitas competições, mais memórias, muitas histórias. E essa nova vida tem novas memórias. Por exemplo, essas 2 bolas aqui, ó, cada uma delas foi de momentos em que ele fez o chamado hat-trick, 3 gols em uma partida e levou a bola do jogo. Acho que é o sonho de todo moleque que joga futebol. Então eu acho que foi muito gratificante usar a amarelinha. E na época você jogou com o pessoal que está destacando hoje, né? Sim, o Vinícius Júnior, que hoje está no Real Madrid, seleção brasileira também. Paulinho, que está no Bayern. Então, são jogadores que todo mundo hoje em dia olha e se espelha um dia chegar lá, né? Depois de disputar a Copinha, há 3 anos ele foi contratado pelo Shab Al Ahly, dos Emirados Árabes Unidos. Atualmente está emprestado a outro time, o Ajman Club, futebol que passa de pai para filho. O pai, o conhecido Chichico, passou por times como Operário, Comercial, Taveirópolis, Corumbaense e União. Um dia Leandro ia ver o pai jogar. Hoje Chichico vai até Dubai para se emocionar com o filho. É uma emoção que não sei nem te explicar. A gente estava lá no estádio lá e esse dia ele fez 3 gols. E daí sobrou uma do meio de campo, ele meteu lá do meio de campo. Rapaz, aquilo foi uma emoção tão grande. Olha a mãe dele comemorando um dos gols. E agora os próximos momentos são sonhados também juntos. Filho que quer chegar longe e pai que já prepara o coração.
Eu espero chegar na seleção brasileira. Claro que tem que ter muito foco, muita determinação, porque não é fácil. Mas eu espero chegar na seleção brasileira e jogar num time da Europa também. Imagina se ele for para uma principal dessa aí. Eu não sei te explicar, é só na hora que acontecer mesmo. E o que teria o Leandro a falar para aqueles meninos do Nova Lima, Aerorancho, Moreninhas, enfim, para aqueles que sonham em serem jogadores de futebol? Nunca desisti dos sonhos, porque se eu cheguei, eu saí dali do corredor de Nova Lima, jogando no campinho ali com meu pai e cheguei onde estou hoje, é porque eu me dediquei, foquei, então eu passo isso para eles também, procuro sempre estar passando isso, força, que não desista, estudem e que vai dar tudo certo. A praia de Copacabana recebeu milhares de pessoas no último sábado para o Esperança Rio, evento patrocinado pela Associação Evangelística Billy Graham. O culto ao ar livre proporcionou momentos de fé e esperança à cidade maravilhosa. Ao som de louvores, as areias da praia de Copacabana se tornaram palco de uma cruzada evangelística neste sábado. O Esperança Rio proporcionou aos moradores e turistas da cidade a mensagem do Evangelho por meio de música, dança e pregação. O evento começou às 4 da tarde com programação voltada ao público infanto-juvenil. A criança tem que conhecer mais, não só as crianças como os adolescentes, a gente que precisa mais de Jesus no coração. Desde cedo a gente já tem que ensinar o caminho que elas devem andar. E essa programação tem sido muito boa para isso. O que você está aprendendo? Amor de Jesus. O público sedento pela cultura do céu não se intimidou com a garoa e nem com o frio. A importância de mostrar que o Rio de Janeiro tem sim um grande público evangélico preocupado com Cristo, entendeu? Buscando a salvação do nosso país. É o povo reconhecer, né, que Jesus é o caminho e a verdade. Acho que é muito importante saber que só Jesus salva. A iniciativa da Associação Evangelística Billy Graham, em parceria com mais de 4.000 igrejas brasileiras, proporcionou aos participantes momentos de alegria, mas também de reflexão. A cantora Aline Barros e o rapper americano KB falaram sobre o impacto que o avivamento produzirá na igreja brasileira. Tudo muda quando o avivamento chega num lugar e nós temos buscado isso, nós temos buscado a presença de Deus, o fogo de Deus, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam levadas ao arrependimento nesse tempo, para que o nosso país seja transformado, impactado. Eu estou encorajado porque quando a igreja ora, as coisas acontecem, porque esse é o meio de Deus trabalhar por meio da igreja. O avivamento acontece mesmo depois, quando as pessoas vão para casa e começam a orar e trazem isso para a vida deles. Esse é o trabalho de Deus. O avivamento começa ali. O principal não são as luzes e o palco, é o povo de Deus viver em sinceridade, servindo a Deus e uns aos outros. A mensagem de fé foi trazida pelo evangelista Franklin Graham, que deu continuidade ao trabalho de seu pai, Billy Graham. Você é uma alma vivente que nunca morrerá. E a Bíblia diz de que adianta uma pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Franklin Graham tem pregado em mais de 50 países e territórios em pelo menos 275 ações evangelísticas, como Esperança Rio. Esta é a 5ª vez que ele prega no Brasil. O resultado do trabalho em conjunto é a salvação de muitas vidas e a esperança de um futuro melhor para a nação. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.